Tá, então, pessoal, boa tarde para quem eu não falei ainda. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos começar com uma palestra do Antônio. Acho que todo mundo, a maioria aqui já conhece o Antônio, né? Ele é membro ativo do nosso laboratório. O Antônio ele fez licenciatura em matemática pela Faculdade Gama e Souza, bacharelado em Ciências Matemática e da Terra pela UFRJ. Atualmente é mestrando no PPGI, orientado pelo professor Marcelo Goulart e coorientado pelo professor Flávio Luiz de Mello. Ele tem experiência na área de aprendizado de máquina. O Antônio hoje vai falar para a gente sobre uma palestra chamada Classificação de Complexos de Leishmania usando algoritmos de agrupamento. Antônio, você tem em torno de meia hora, 40 minutos para expor sua apresentação. Obrigado, Júlia. Eu estou tentando... Peraí. Eu estou aqui tentando colocar a apresentação, peraí. Isso porque a gente treinou antes, gente. Treinou, meu pai. É que agora não... Fico nervoso. Vai lá, não apresentar agora. Conseguiu botar? Que agora foi. Foi? Tá carregando. Isso, apareceu aqui já. Pronto? Pronto. Bom, boa tarde a todos. O tema, né, do meu trabalho é classificação de complexos de Leishmania usando algoritmos de agrupamento. Eu sou orientado pelo Marcelo e co-orientado pelo professor Flávio. Flávio é da Poli de Engenharia, ali do outro lado da rua. Um breve sumário, né, para a gente nortear a apresentação. Então, faço a introdução, faço uma revisão sobre a classificação do gênero Leishmania, né, falo um pouco de como estão os estudos relativos à classificação e até mesmo a sequenciamento genético, alguma coisa. Falo da minha proposta, né, do que a gente está propondo para esse trabalho, dou uma ideia de referencial teórico, apresento alguns resultados e concluo o trabalho, né, a conclusão do que a gente fez até hoje. Como introdução, eu quero que a gente pense nessa figura, né? Tem muitos matemáticos aí no grupo e aqueles que não são matemáticos que vão concordar, que a primeira coisa que a gente pensa quando vê essa quantidade de números é como é que a gente pode separar. É uma das primeiras vontades, né? Aqui a gente, rapidamente olhando, a gente pode separar número par, de número ímpar, número primo e por aí vai. Isso é uma coisa natural, mas isso não é uma coisa que é só de matemático, não. Isso também acontece na biologia. Diante da diversidade de espécies, a gente quer, o ser humano também quis, olha, que grupos que a gente tem, né? E como é que a gente pode separar isso? Então, como desculpa para a gente trabalhar o que a gente quer nesse trabalho, a gente parte do princípio que a gente consegue dividir e separar e classificar, inclusive, seres vivos que a gente não enxerga, né? Com relação aos animais, Aristóteles foi o primeiro a propor uma divisão, mas a divisão que ele propõe não é não era definitiva, e ele fazia, na verdade, para alguns animais, né? Ele dividia em grandes grupos, mas não era tão específico, não. Só no século XVII que Linneu ele apresenta um critério para classificação. Ele separa em as características estruturais, animais que tinham características estruturais iguais e características anatômicas. Só que o sistema que Linneu propõe é um sistema rígido, né? O que significa isso? Um ser vivo, ele só podia ser de um grupo, não poderia ser de outro grupo. E não considerava que esse ser vivo ele estivesse em constante evolução.
com o advento do DNA, né, da descoberta do DNA para cá, sequenciamento genético, o ser humano começou a tentar olhar para as sequências de DNA a fim de classificar os seres vivos, já que seres vivos com a mesma característica, com a mesma sequência genética, ele pertence ao mesmo grupo, né? Bom, o protozoário que a gente está estudando a fim de fazer a classificação é a Leishmania, que ela é descrita pela primeira vez em 1903 pelo médico Ronald Ross. Em 1908, Charles Nicolle separou dois tipos de Leishmania, a infanta e a donovana, baseada em agentes etiológicos, agente que causa a doença. Em 1982, Safra Nova propõe dois subgêneros, chamou Leishmania para parasitas de mamíferos e chamou Sauroleishmania para parasitas de répteis. É bom deixar claro que nesse trabalho a gente só vai trabalhar com o gênero Leishmania, né? Shaw e Larson propõem uma classificação de acordo com o local de desenvolvimento do parasita no trato digestivo. Então, observa o trato digestivo. Se o desenvolvimento do parasita for mais em cima do trato digestivo, ele é classificado num grupo. Se é no meio, em outro grupo. Se é no final, um outro grupo. Em 2020, surge uma proposta baseada em dados moleculares combinados. Divide a espécie de Leishmania em duas principais linhas filogenéticas, a Euleishmania e a Paraleishmania. E esse slide é o importante, né, no momento. Em 2016 e 2018, Schoening e Coppolillo, eles observam a proposta de Lyson e Shaw, que a gente falou anteriormente, e ele diz que a proposta deles não suporta um conceito de complexo espécie, e diz que a classificação deveria ser revisada, incluindo tanto a supressão de espécies, como a redução de algumas espécies ao nível de subespécie, né? Esse artigo ele é interessante porque ele mexeu, né, com a comunidade que trabalha com esse tipo de espécie, né? Então, o nosso trabalho ele vai tentar, né, contribuir para que esse problema seja resolvido. E como é que está hoje os estudos com relação a sequenciamento genético, a classificação usando sequenciamento genético? O primeiro problema que a gente encara, né, é o seguinte, é o tamanho das sequências, né? São sequências muito grandes, né? Se a gente estiver considerando apenas um cromossomo, ela já é grande. Se a gente estiver pensando em um genoma, é maior ainda. Por exemplo, a Leishmania, que é o protozoário que a gente está trabalhando, tentando classificar, ele tem 36 cromossomos. E cada cromossomo tem a quantidade de pares de base, né? Quanto menor for, à medida que os cromossomos vão aumentando, por exemplo, primeiro cromossomo, segundo, terceiro e quarto, à medida que ele vai avançando, a quantidade de base ela aumenta. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. O primeiro cromossomo de uma Leishmania, ele tem 1 milhão de bases. O último pode ter 9 milhões de bases. Então, o que se tem feito hoje, né? Como é que a gente vai dizer? Olha, pode ser agrupar sequências curtas, que é o que a gente está fazendo, né? Que a gente vai fazer, na verdade, ou então trabalhar com a paralelização em sequências longas, né? Uma outra coisa que a gente fez nesse trabalho, mas é o que está se tentando fazer agora,
a gente pegar as sequências e não fazer alinhamento. A gente já vai entender o que é esse negócio de alinhamento. Então, agora, a gente vai querer agrupar sem ter a necessidade de fazer o alinhamento. Né? Um outro problema que tem sido estudado no momento é que as sequências elas têm alto grau de similaridade. Por quê? De uma espécie, de uma subespécie para outra, a mudança no código genético ela é muito pequenininha. A gente também vai ver daqui a pouco como é que se dá. Ela é bem pequena. Então, elas são muito parecidas. Né? Eu estou falando se tratando de leishmania. Então, eu pego a leishmania A para a leishmania B, as sequências são muito próximas uma da outra. Né? E o que também tem sido estudado é a seleção de uma sequência que represente o centro do cluster. Então, por exemplo, eu tenho uma espécie que tem 4 indivíduos. Qual delas, né, pode ser o centro de cluster? Né? Se a gente for pensar em divisões, qual dessas sequências é o centro de cluster? Bom, então a nossa proposta é usar técnicas computacionais para confirmar ou propor uma nova classificação. A gente usou, né, os algoritmos K-means, Min-Shift, Optins e o Fuzzy-Means. A gente quer agrupar e ver o grau de pertinência entre os complexos, que na figurinha ali é o que vem acima das specs. Aquilo ali são os complexos. Né? A gente quer classificar essas coisas aí. Então, quais são os passos, né, que a gente quais os passos que a gente deu para cumprir essa classificação? Primeira coisa foi pegar as sequências num site que fica disponível toda vez que um instituto faz um sequenciamento genético de qualquer espécie, ele coloca lá, né, que é o NCBI. Então, lá, por exemplo, você entra hoje lá e procura o gênero Leishmania. Né? Você vai encontrar todos os sequenciamentos que tem, né? E você pode baixar ou o genoma completo ou só alguns cromossomos. Nós escolhemos 3 cromossomos. Né? A gente escolheu o cromossomo 10 de maneira aleatória, o 29 e o 29 e 31. Por que escolhemos o 29 e o 31? Porque dentro desse sequenciamento existem genes que são característicos da espécie Leishmania. Né? Mas por que pegou só 3, não pegou o genoma todo? Porque os arquivos ficam gigantescos, enormes. A gente também vou comentar sobre isso. Então, a gente escolheu só 3. A gente testou com 10, com só o cromossomo 10, só o cromossomo 28 e o 31, mas depois a gente resolveu juntar todos. Né? Então, qual é o primeiro passo? Eu adquiri as minhas sequências. Né? A gente adquiriu 10 sequências, nós adquirimos 10 sequências. A primeira coisa que a gente tem que fazer é alinhar, né? Alinhar as sequências. O que significa isso? Significa que quando as sequências vêm lá, quando eu pego elas do site, as sequências, apesar de serem do mesmo parasito, eles vêm com tamanho diferente. Então, por exemplo, se você olhar aí, alinhamento de dados, sequência 1 ela tem um tamanho e a sequência 2 tem um tamanho menor. Né? E a gente quer deixar as duas sequências do mesmo tamanho. E a gente tem 2 tipos de alinhamento, que é o alinhamento global e o alinhamento local. No global, eu alinho todas as duas sequências ficam do mesmo tamanho. No local,
eu alinho só alguns sítios, né? Só alguns pedaços, né? Então, no alinhamento global está lá as duas sequências, e aí a gente incluiu coisas ali no meio. Você pode ver ali uns gaps, a gente incluiu os gaps, mas até com os gaps eles têm o mesmo tamanho. No alinhamento local, os gaps ficam para as pontas e eu alinho os sítios que eu quero. No nosso caso, a gente estava procurando fazer alinhamento global, ok? E qual é o algoritmo que ajuda a gente a fazer isso? Esse algoritmo, Needleman-Wunsch, ele é um dos primeiros algoritmos criados para fazer o alinhamento global, né? E ele entra em vários dos programas que se tem hoje, os principais programas que tem hoje, para fazer alinhamento. Aqui, de cara, a gente tem dois problemas. A gente quer um alinhamento global. E outra coisa, nossas sequências são longas, né? E são múltiplas sequências. Então, às vezes, você acha um programa que ele só faz para duas sequências. E para sequências curtas, né? Então, no nosso caso, a gente quer para duas coisas, sequências longas e múltiplas. Lembrando que a gente tem 10 sequências. Então, vamos dar uma passada aqui, como é que funciona esse algoritmo, né? Então, eu tenho duas sequências ali, A e B. Né? A gente quer preencher uma tabela tentando maximizar a função de pontuação, que é essa, não sei se eu pegar, vocês veem aqui o promptzinho, vê, né? Vem, né? A função de pontuação. Eu quero maximizar a função de pontuação. Os dados iniciais, né? A gente sempre vai fazer todas as tabelas, independente das sequências que a gente tem, elas vão começar desse jeito, né? Aqui na primeira linha, a gente bota um traço e a primeira sequência, e na primeira coluna um traço e as outras sequências. A posição 00 vai ser sempre 0, né? Esse D é a pontuação do espaçamento, que você pode trocar, de repente você pega uma outra literatura e vai encontrar aqui um outro valor, não tem problema. Se der match, nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente considerou 1, se deu mismatch, menos 2, né? Significa o quê? Se no sítio as duas sequências são iguais, né? Ok, então deu match. Agora, se no sítio as sequências forem diferentes, é mismatch menos 2. A gente usa o match e o mismatch no final para a gente saber se qual é a pontuação que tem aquela sequência, né? E as condições iniciais são que então, a primeira posição é 0, né? Os valores da linha e da coluna são, respectivamente, menos I vezes D, o D está aqui, né? E da coluna também, menos J vezes D. Desculpa. Bom, pronto. Então, como é que a gente usa essa função de pontuação? Então, dá uma olhada aqui para esse 1 aqui, né? Então, como é que a gente faz? A gente usa a função de pontuação para determinar 3 valores, né? Eu não sei, eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, para essa primeira posição, olhando essa função de pontuação, na primeira linha, fazendo as substituições por I, J, outra coisa. Esse S aqui é chamado de matriz de mérito. Agora que eu vi que na apresentação não aparece a matriz de mérito, mas a matriz de mérito é uma matriz onde a primeira linha, a primeira coluna, eu coloco as bases que eu estou trabalhando, A, C, G, T,
e considero a diagonal principal só valores iguais a 1 e o resto menos 1. Tá? Então, para fazer esse valor menos 1 aparecer, o que acontece? A gente calcula esses 3 valores. Esses 6 valores vai dar aqui na ordem, na primeira função, na primeira equação 1, na segunda menos 16 e na terceira menos 16. Como a gente quer o maior, como a gente quer maximizar a função de pontuação, o valor que entra aqui nesse lugar aqui é 1. Né? Uma outra coisa importante são essas setinhas que vocês estão vendo aqui, que indicam o quê? Da onde veio esse resultado? Da onde veio esse menos 1? Esse menos 1 veio da diagonal, que representa essa F aqui. Né? Menos 1 e menos 1, J menos 1. Veio desse valor. E a gente vai fazendo isso. Bom, na célula seguinte, a gente também fez a mesma coisa, na posição 2, 1. Usou a função de pontuação, que é essa aqui, encontrou 3 valores. Desses 3 valores, o menos 7 é o máximo, e a gente colocou aqui, né, nessa posição. Agora, e a setinha? A setinha indica de onde veio esse valor. Veio da esquerda, né? Então, veio da esquerda. E assim a gente preenche toda a tabela. Agora, vocês estão vendo ali a tabela toda preenchida com os valores, né? Agora, quero que você atente para essa posição aqui. Alguém fala, vocês estão enxergando? Júlia, você está enxergando a setinha? Sim. Mas é qual? A vermelha? Essa vermelha? A do computador aqui. Sim, dá para enxergar. Então, se você reparar, esse menos 11 tem 2 setas, uma para a esquerda e uma na diagonal. Quando você encontra isso, o que significa? Isso sugere que pode haver 2 alinhamentos possíveis, né? Um que vai para diagonal subindo, outro vai para a esquerda. E o que você faz nessas condições? Você faz um sequenciamento primeiro, todo ele até o final, indo para a esquerda, e depois todo ele na diagonal. Aí você faz aquela contagem de match e mismatch, e vê qual é o valor. O maior valor vai te indicar que aquele sequenciamento é melhor. Em suma, é isso que acontece. Mas como é que a gente vai alinhar agora? Né? A gente já tem essa matriz toda ela preenchida, então a gente vai sair daqui dessa última posição de tal menos 13 e vai chegar no 0 aqui. Repara que eles estão em vermelho, menos 13 e 0, é para onde a gente quer ir. E como é que funciona? Saindo do 13, eu vou andar para a diagonal, subindo. A diagonal, quando eu ando na diagonal, diz que XI alinha com YI. Então, se a sequência... Assim, gente, a gente começa do final para o começo, né? Então, é T. Né? Então, como XI alinha com YJ, então T e T nas 2 sequências. Aí parte para o próximo, menos 14. Diagonal também, o processo é o mesmo. Então, alinho G com G. Aí agora eu estou aqui no menos 15, aqui, ó. Também está em vermelho. Como vai para a esquerda, o X, que é o primeiro, alinha com gap. Ok? Depois a gente passa para o menos 7. Também está indo para a esquerda. Então, C alinha com gap. Ok? E agora o menos 1 está para a diagonal, estão subindo, então o XI alinha com YJ. Então, dessa maneira, eu tenho o meu sequenciamento. Se eu quiser saber qual a pontuação
desse alinhamento, aí eu vou trabalhar com aqueles matches e mismatch, né? O match é 1, mismatch menos 2, valores que também você pode arbitrar. Você pode botar menos 3 para 1. O que se faz é dar valores positivos para o match e números negativos para o mismatch, né? Se você tiver na situação que tem, igual aqui o menos 11, tiver duas setas, aí você vai fazer a pontuação para uma seta e a pontuação para outra. E aí você vai ver e escolher qual é a maior. Tá? Então, esse foi o primeiro passo que a gente fez, a gente deu, quando pegou as sequências lá do MCBI. Bom, a gente tem as sequências agora, né? A gente, na verdade, só tinha 10 sequências. E a gente quer aplicar algoritmos de clusterização e nisso tudo, só que com 10 sequências é muito pouco, né? Para a gente avaliar mesmo os tipos de clusterização. E aí, o que a gente fez? A gente pensou num modelo que a gente conseguisse aumentar a quantidade de sequências. Em vez de ter 10, a gente passou a ter 110. Como é que isso foi feito? De qualquer maneira? Substituir o quê? Como é que faz? A gente, para cada sequência, a gente gerou outras 10, fazendo da seguinte maneira. A gente mudou até 1%, nas posições, a gente mudou as posições da sequência, em até 1%. Né? Então, por exemplo, na posição 10, que tinha uma adenina, a gente mudou e botou uma citosina. Né? Na posição 1 milhão, tinha uma timina, a gente botou a guanina, né? E a gente fez isso para todas as sequências, tá? Esse modelo modelo de substituição, eles podem acontecer de dois tipos, né? Isso aqui é o que a gente tem. Ele pode ser feito de segunda transversão e segunda transição, né? Então, aqui nesse caso, a transversão vai ser sempre a citosina vai se transformar em timina e vice-versa, e a adenina vai se transformar em guanina e vice-versa, e a transição aí é essa setinha que está em azul, tá? Bom, o modelo que a gente utilizou para fazer, para produzir mais sequências, esse modelo chama Jux-Cantor. Esse modelo é o modelo mais simples, né, que a gente tem de modelo de substituição, onde as frequências de equilíbrio e todas as bases seriam as mesmas. Né? Então, a gente pode mudar qualquer uma base para qualquer uma outra base. Não precisa respeitar a transição e transcrição. A gente pode mudar tudo. Nessa figurinha, está bem claro. P vai representar a frequência, né, dos nucleotídeos e alfa a taxa de substituição. Né? É um modelo que está ali, né, JC69. É um modelo que apareceu em 1969. Então, aí está a referência da data. Então, a gente usou esse modelo, que é um modelo mais simples. Existem outros um pouco mais complexos, modelos que vão ser só modelo respeitando a transição, a transversão, desculpa que está errado, a transversão. Um outro modelo que vai respeitar só a transição. Ok? Bom, e por que a gente... agora que a gente tem todas as sequências alinhadas, né? Todas elas estão alinhadas, ou seja, com a mesma quantidade de bases. E agora a gente tem uma quantidade de sequências. Agora, a gente quer... Foi a parte que dá trabalho,
que é a parte de vetorização, né? Que significa basicamente o seguinte: eu quero substituir as bases, né, que a gente tem A, C, G, T, esqueci do gap, a gente também tinha gap no começo, substituir gap por um número, né? Só voltando um pouco, quando a gente pegou as sequências do NCBA, eles vinham com A, C, G, T, um traço e N. O que significa esse traço e N? Para a gente, significa falta de informação. Então, naquele sítio, não tem informação daquele sítio. Por uma série de problemas, que pode ser a máquina não conseguiu pegar, não conseguiu definir qual é a base para aquele sítio, e botou isso. O que a gente fez foi o seguinte: para nós, traço e N significa falta de informação. Então, a gente substituiu onde tinha traço, a gente colocou N, né? Então, você vai ver aí, né, que lá pelas tantas não tem mais traço, é só N. Ok? Então, dito isso, e por que a gente precisa que essa lista de letras virem lista de números, né? Porque os algoritmos de clusterização funcionam com vetores, né? Então, a gente fez essa mudança. A primeira que a gente pensou, né, e que foi a que foi apresentada no exame de qualificação, é a vetorização em cruz, né? Então, para cada base e para cada N, aí nesse momento ainda tinha o N e o traço, a gente pensou em colocar coordenadas, né, no plano. Então, se você pensar num círculo de raio 1, então, em cada eixo eu tenho ali os meus valores, ok? Então, por exemplo, se eu quero fazer esse exemplo, vamos dar uma olhada nesse exemplo. Se eu quero fazer a vetorização desse GA, GAP, NTC, a gente fez da seguinte maneira. A primeira base, G, ela é -1 e 0, e se você acompanha bem, antes da vetorização tem o 1. Né? O que a gente fez foi enumerar cada uma das bases, cada um dos sítios. Então, no primeiro sítio, que é o G, é -1, 0. No segundo sítio, que é o A, é 0 e 1, e assim por diante. Então, essa foi a primeira vetorização que a gente pensou. A segunda, a gente chamou de vetorização em graus, né? Os nomes aqui estão bem ao nosso sabor, tá? Alguns têm um nome já bem conhecido, mas outros não. O que a gente fez foi pensar nesses... Aqui já não tem o gap, né? Então, foi pensar em colocar cada uma base em uma posição do círculo da circunferência, de maneira que eles tenham a mesma distância de um para o outro, ok? E a gente começou do 1, né? Foi uma escolha. E aí, a cada 72 graus, a gente tinha uma base, ok? Depois, a gente tentou a vetorização on-hot, que é bem conhecida, né? Então, a gente tem 5 bases, né? Então, funciona parecido com aqueles vetores canônicos, né? A gente tem 5 bases. Então, no caso do A aqui, o 1 aparece se a gente pensar, né, que A, T, C, G, N, o 1 vai aparecer na posição do A, e os outros são 0. O T vai aparecer na segunda posição do vetor, e o resto é 0, e assim por diante. Okay? Então, a gente pensou também nesse tipo de vetorização. Uma outra vetorização que a gente também tentou foi o CGR, né? Que diz que uma sequência de DNA é representada pela função inteirada dos nucleotídeos e sua posição na sequência. Então, por exemplo, eu tenho essa sequência aqui nesse quadrinho, C, G, T, A, e por aí vai.
Então, a gente substitui, se você vê aí o alfa 1, o alfa ix e o alfa y, se você reparar, todos os 6, né, a citosina, tem a mesma coordenada, -1, 0, aí mais para frente, -1, -1, mais para frente, -1, -1. Todos os A's têm a mesma coordenada. Isso é uma tabelinha que criaram de coordenadas para cada base, ok? Então, por exemplo, o A aqui tem 2 A's juntos aqui, né? Então, se você ver, eles têm coordenadas iguais. E aí, ó, usando a função inteirada, onde eu pego a posição, para encontrar uma posição, eu pego a posição anterior, então eu tenho vou fazendo essa sequência aplicando essa sequência de funções, eu vou pegando cada um desses pares e vou aplicando na minha função até que eu chegue à última base. Aí aqui no caso apareceu -203 e 441. Esses dois números vão formar o vetor que representa essa sequência de DNA. Então, olha o ganho. Eu tenho uma sequência que tem 10 bases. Eu vou ter um vetor que eu tenho 3 posições. O primeiro componente desse vetor é a quantidade de bases, e o segundo são esses 2 últimos números aqui. Okay? A gente citou também a vetorização através do número de Gödel, que é bem conhecido de você, bom, acho que boa parte das pessoas aqui conhece, né? Então, é uma maneira de representar uma sequência usando a posição, né? No caso aqui dos nucleotídeos, então A vai ser 1, C2, G3, T4, N5, e números primos, onde na formação do número de Gödel, os primos são a base, né? Então, a gente tem 5 posições, então eu tenho os primos 2, 3, 5, 7, 11, e os expoentes são os valores que representam as minhas bases. Então, por exemplo, para essa sequência ATGCN, o número de Gödel que representa essa sequência é esse gigante que aparece aí. Ok? Bom, uma outra vetorização que a gente também trabalhou é essa EIP, que representa a distribuição das energias dos elétrons livres ao longo da sequência de DNA, né? E aí, cada uma base tem esses valores que estão representados aí. O que difere o EIP dos outros é porque ele considera aspectos físicos da sequência de DNA. Da mesma maneira que a próxima vetorização, que é a vetorização por número atômico, né? A gente transforma as bases, né, numa sequência de número que representa o número atômico, ou seja, o total de prótons de cada nucleotídeo. Então, esses dois, eles têm uma ligação muito forte com o que está me dizendo a sequência. Okay? Então, feito isso, né, agora a gente tem nossa sequência, que antes era uma sequência só de números, ou só de letras, agora a gente tem a sequência de números. Então, agora a gente pode começar a brincar, né? A gente pode usar, então, os chamados algoritmos de clusterização, ou agrupamento. Saiu errado ali, enfim. Então, o primeiro algoritmo que a gente sentou é um algoritmo que é muito utilizado, que é o mais famoso aí, que é o K-means. Ele tem como finalidade executar procedimentos de classificação não supervisionada. E ele tem uma exigência, que você dizer
qual é a quantidade de clusters que você tem. Esse casinho aí do K é isso, é a quantidade de clusters que você quer que tenha. Basicamente, ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho esses pontos aqui no espaço, né? Está em R2, para ficar mais simples. E eu vou começar a minha clusterização. Eu escolho um ponto, né, no plano, que pode ser um ponto que eu tenho ou algum outro. Então, sei lá, eu escolho um ponto aqui entre G e B. E aí, eu calculo todas as distâncias de todos os pontos a esse cara. E aí, eu quero minimizar essa função de distância. Então, vejo qual é a menor. E aí, os outros passos também são muito parecidos com esse, né? A gente vai fazendo essa jogada. Calculando distância, vendo qual é a menor. Tal. Esse algoritmo é interessante que ele para quando ele tenta fazer mudança e não tem mudança nenhuma nos clusters. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui do exemplo, então, aqui a gente já tem um cluster, aqui a gente já tem outro e aqui a gente já tem outro. Mas, nesse caso, eu preciso dizer quantos clusters tem. Um outro cluster um outro algoritmo de clusterização que a gente usou foi o MinShift. O MinShift funciona, tem semelhanças com caminhos, né? Tenta minimizar a distância, só que ele tem uma coisa legal, que você não precisa dizer a quantidade de cluster que ele tem, né? Que os seus dados vão ter. Ele mesmo produz. Ok? Bom, um outro algoritmo que a gente também usou foi o Optins. O Optins, ele, talvez o DBSCAN seja o mais conhecido, ele é a generalização dele. A vantagem desse Optins é que ele não precisa, a gente também não precisa dizer a quantidade de clusters, o controle de caminhos. E a gente tem facilidade para definir os parâmetros iniciais. Né? E como é que ele funciona? Explicação bem básica. Por exemplo, eu pego um ponto aqui, por exemplo, esse e determino um círculo, né? Aqui, com um raio especificado lá. Ok? E calculo também a distância entre todos eles. Né? A que for menor, eu fico naquele ponto. Depois, por exemplo, se a menor distância entre esses caras for a distância que leva até o F, aí eu paro aqui, pego o círculo de mesmo raio que eu tentei com e faço o mesmo trabalho, né? Aí, por exemplo, aqui tem esses três aqui que estão bem distantes dos outros. Eu faço essas jogadas com raio e vejo que eu não consigo pegar mais nenhum outro, nenhum do vermelho, nenhum do roxo, não sei que cor é, lilás. Então, eu vou para outro lugar, né? Então, eu vou aqui para onde tem esses pontos A, H, D. Faço a mesma coisa, né? Pego um círculo de um raio e tal, e vejo se eu consigo pegar todo mundo a partir dessa distância. Ok? Bom, e a gente também trabalhou com um algoritmo com fuzzy semins. Ele apresenta uma forma de agrupar em que cada ponto de dado pode pertencer a mais de um agrupamento simultaneamente, isto é, cada ponto é associado a cada agrupamento, com um grau de pertinência no intervalo 0,1. Esse fuzzy semins é bem diferente dos outros. Por quê? Nos outros, um ponto pertence única e exclusivamente a um cluster. No fuzzy semins, ele pode pertencer a outros, a dois. Né? E aí, o que tem de interessante nele? É que a gente pode calcular isso que eles chamam de grau de pertinência
entre todos os clusters, né? E, logicamente, vai variar entre esse 0 e 1. Né? Bom, então, os resultados que a gente teve alguns resultados. Primeiro, o que a gente tentou, né? Então, aqui vai aparecer uma sequência bem histórica, né? O caminhos foi o primeiro que a gente tentou, com a vetorização em cruz, e a gente conseguiu retomar a taxonomia atual, aquele quadrinho que a gente viu lá no começo. Ainda usando caminhos, só que agora a vetorização em graus, a gente gerou 2 grupos. Né? No grupo 1, a gente tem essas 2 espécies, no grupo 0 a gente tem essas 2 espécies, no grupo 1 a gente tem essas outras espécies. Né? Então, 2 espécies dentro do grupo 0 e 8 espécies dentro do grupo 1. Agora, usando o Optkins, com a vetorização em cruz, a gente gerou 3 grupos, né? 3 grupos. Que são esses que vocês estão vendo aí. O grupo 0, que está aqui, saiu errado, mas está aqui do lado do cruz. O grupo 0 é esse, o grupo 1 é esse, o grupo 1 é esse. Agora, com aquela vetorização atômica e o AIP, aquelas que consideram aspectos físicos e químicos da sequência, a gente tem 4 sequências, 4 grupos, né? O grupo 0, com a etiópica, arábica, donovana e infanto. O grupo 1, brasilienses, panamenses. O grupo 2, eriente e peruviana. E o último grupo com major e mexicana. Agora, com fuzzy semins, a gente fez o seguinte: a gente ainda está trabalhando um pouco com o fuzzy semins. Então, em vez de considerar 110 sequências, a gente considerou só 30, para ver como é que o algoritmo funciona. E usando 30 sequências, nós tivemos 8 grupos. Né? Se você reparar aqui embaixo no quadrinho, acho que não dá para ver porque está muito pequeno, cada linha representa uma sequência, tá? E cada uma coluna, a gente vai ter a pertinência com relação a cada cluster. Né? E aí apareceu esses 8 grupos. Né? No grupo 0, donovana e infanto. No grupo 1, a etiópica. Grupo 2, arábica, brasiliense. No terceiro, major e mexicano no 4, panamense no 6º e 7º, peruviano. Eu já estou partindo para o terminar, não sei se eu estou no tempo. Eu não estou no tempo, não. Assim, quais foram... Vocês viram que a gente, desde que adquiriu as sequências até esse momento, os trabalhos foram muitos e variados, né? Quais foram os desafios, né? Então, o principal desafio é o tamanho dos arquivos, né? Lidar com arquivos de 2, 3, 4, 10 gigas, né? Como é que lida com isso? A gente não tem, às vezes a gente não tinha máquina para isso, né? Outro problema também é com relação aos parâmetros do algoritmo de classificação. Alguns deles precisavam de essas escolhas de forma tá bem afinadinha para a gente ter um resultado a contento, né? Então, por exemplo, esses 2 primeiros algoritmos que a gente tentou, o Camis e o MinShift, eles apresentaram um problema com relação a esses parâmetros iniciais. Como eu disse, o Camis, eu preciso dizer quantos clusters eu tenho. E isso, como a gente quer propor uma nova classificação, seria interessante que um algoritmo dissesse para a gente, né? Porque senão eu ia colocar ali no Camis a classificação que tem, a quantidade de espécies que a gente tem, ele ia fazer. Mas
não dá nada. Com relação ao MinShift, o problema foi justamente... bom, o MinShift não tem um problema do caminho. Eu posso dizer... eu não preciso dar a quantidade de clusters. Mas a gente encontrou alguns problemas com relação aos parâmetros iniciais, que fez com que a gente desistisse de usar o MinShift, né? Com relação às vetorizações, a gente basicamente encontrou problema com o tamanho do arquivo de saída. Então, por exemplo, se eu penso na vetorização hot, que é aquela que em cada base é representada por um vetor de 5 posições. Então, eu aumento o tamanho do meu arquivo em 5 vezes. Então, cada letra vai ter que ser representado por um vetor de 5 posições. De maneira que o vetor que a gente trabalhou, o arquivo que a gente trabalhou, é um arquivo que tem 10 gigas. A gente não conseguiu rodar nenhum desses algoritmos com essa quantidade com esse tamanho com esse tamanho, né? Um outro também que teve problema foi esse IP, que considera a vetorização está pensando numa estrutura física, também ficou grande, né? Apesar de chamar atenção aqui, que no EIP, cada um nucleotídeo era representado por um número real, né? Então, cada base vai ser representado por um número real. Mas, espera aí, é um número real, que na verdade é um decimal. Então, isso vai ocupar, as casas depois da vírgula ocupam espaço. E que me deu um arquivo com 4 gigas, né? O ICGR, que é aquele que a gente transforma, que seria um ganho, né? Que transforma uma sequência, qualquer sequência em um vetor de 3 posições, ele não é tão vantajoso porque ele só consegue fazer, ou seja, só consegue ser aplicado em um vetor de até 1000 posições. E os nossos vetores têm 9 milhões de posições. Então, assim, a gente ia ter que dividir de 1000 em 1000 e fazer. Mas mesmo assim também, uma hora a gente não conseguiu fazer. Bom, o número de Gudel-Soft também é do mesmo problema. Então, uma sequência de DNA de 9 milhões de posições, imagina o tamanho, né, o trabalho que você vai dar, mesmo porque 9 milhões de posições, segundo lá a definição de número de Gödel, ia ter que ter 9 milhões de números primos, né? Ia complicar. A vetorização em cruz, que foi o que a gente usou primeiro, o problema foi que essas duas, né? Tá Gauss, gente, mas Gauss é porque fiquei com medo aí, tá Gauss. A vetorização em cruz e a vetorização em Gauss, o problema foi que elas não representam nenhuma coisa da natureza do DNA. Elas só são... Estou substituindo letra por número, eu podia fazer qualquer um. Ok? Então, a gente teve problemas, tanto do ponto de vista dos algoritmos, quanto do ponto de vista das vetorizações. Só um detalhe, vocês devem estar acostumados com o nome de codificação, né, em vez de vetorização. Vale a pena explicar que a gente não... eu, pelo menos, não estou colocando aqui no trabalho esse nome, porque pode confundir com a definição de genética, né? Codificação é um nome muito usado, né? Apesar de representar a mesma coisa. Né? Mas aqui, em vez de... Então, você que está acostumado com codificação, eu estou usando vetorização por esse motivo, para que, se um biólogo veja, não misture, né? O que a gente está tentando fazer. Mas então deu um monte de coisa errada, mas o que deu certo, né? Isso que a gente está querendo, vocês devem estar querendo saber. Bom,
Os dois algoritmos que a gente tem trabalhado agora, por último, é o Optins, que tem uma vantagem gigante, que a gente não... ele precisa de o parâmetro, acho que é só um, e a gente não precisa dizer a quantidade de clusters, ele já entrega para a gente, né? Então, esse algoritmo é o que a gente está apostando. E o Fuzzy Semins, por que a gente está usando, né? O Fuzzy Semins? Porque a gente acredita que ele é uma maneira, né? A lógica fuzzy, né? Usando lógica fuzzy, é uma maneira da gente representar aquilo que eu falei no começo, que as pequenas mutações que tem em cada espécie, né? Ele é uma maneira. Então, a gente aqui está considerando evolução. A evolução a gente está considerando quando usa o semis. Ele vai dizer para a gente, ó, essa espécie, ela está nesse grupo, mas ela tem alguma coisa nos outros, que seja mínima. E a gente sabe que é assim, por quê? A gente pegou sequências de leishmanias e essas sequências, elas são da mesma espécie, não são espécies diferentes. Talvez se eu pegasse uma outra espécie, teria uma diferença grande, mas aqui não, né? Então, é um jeito da gente tentar medir isso. E a vetorização que a gente está usando ultimamente, que é que tem dado certo, é essa vetorização por número atômico, que ela tem uma ligação forte com a sequência de DNA, né, que considera o número atômico, e é um número inteiro para cada base. Então, na pior das hipóteses, o meu arquivo vai ter, né, da pior um pouquinho mais, né, mas ele vai ter o mesmo tamanho das sequências com as letras, né? Então, a gente está preferindo usar essa vetorização. A proposta que a gente tem de agrupamento, ela não é final. Esse trabalho ele é desenvolvido junto com o laboratório da Fiocruz, né? É uma parceria, em que o combinado é o seguinte: a gente faz essa parte de clusterização e quem bate o martelo é eles, né? Porque, na verdade, esse projeto está debaixo de um guarda-chuva, e se falando de classificação, a gente não pode considerar somente uma classificação olhando para as sequências de DNA. Né? Ela precisa concordar também com alguns outros aspectos, né? Estruturais, anatômicos e por aí vai. Tá? Então, o trabalho ainda continua, né? A gente ainda precisa ajeitar algumas coisas que estão faltando, mas basicamente é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aqui as referências. Júlia? Oi, muito obrigada, Antônio, pela apresentação. Vou abrir aí, pessoal. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Antônio? Acho que não, né? Antônio gosta de perguntas. Acho que está todo mundo dormindo até. Não, nenhuma pergunta. Eu ficaria curioso. Não, ficaria... Eu tenho perguntas. Posso perguntar? Pode fazer. Agora Pode. Tudo bem, Antônio, parabéns primeiro. Um desafio, né? Esse tamanho todo que vocês, esse volume, né, de informação que vocês manipulam é realmente impressionante. Eu tenho uma curiosidade, na verdade. Tempo médio das intervenções, testes e bagunças que você tenta, todo algoritmo que você tenta, assim, em média vocês levam quanto tempo em que tipo de máquina? Faz muita diferença, né? Uma máquina um pouco melhor, outra... Como é que é? Assim, dá um parecer
de quanto tempo Vai. demora, e viabilidade, assim, o que a pessoa precisa ter de ferramental, lógico, fala para leigo, tá? Não vai entrar em detalhe não, que eu vou sair correndo. Professora, mas eu nem sei em detalhe. Não, mas, antes da pandemia, a gente rodava esses algoritmos lá no laboratório, né? Aquela vetorização que eu chamei de cruz, eu rodei em um computador, o meu computador do laboratório, que acho que tem 16 GB de memória, né? Demorou 3 dias para ele rodar, né? 3 dias. Deixando ligado, esses cuidados todos. Com a pandemia, a gente começou a rodar esses algoritmos à distância com um computador que tem lá no LCI, que é um computador... Aquele barulhento, né? Aquele super mega, aquele barulhento. Não é o barulhento. Não, professora, não é o barulhento, não. É o menos barulhento. Mas ele tem 128 GB de memória. Então, não seria o Xeon Phi? Isso, o Xeon Phi. Estava tentando lembrar o nome, Marcelo. Obrigado. É o Xeon Phi, está rodando no Linux. Aí, por exemplo, a vetorização em cruz já melhorou um pouco, em torno de 15 horas, assim. Um que eu levei 3 dias, e no outro a mesma vetorização... Melhorou um pouco, não, melhorou pra caramba. E aí, agora, por exemplo, testando as vetorizações, quanto maior que o de 10 gigas, a gente nem conseguiu, cara. Começou a rodar e já deu problema. Impressionante mesmo, né? Aí aqui, bom, no meu computador é impossível. Em casa, tem que ser a distância. Esse é um grande desafio, professor, em trabalhar com sequências de DNA. A princípio, a gente queria fazer esse trabalho com o genoma completo, que a gente tem acesso a eles. Só que o problema a gente não tem computador para isso, né? Então, a gente está tentando fazer isso em escala menor, até que a gente tenha condições, né, de aí usar o genoma completo da espécie, para dar conta do trabalho. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu sim. Parabéns. Eu não tenho muita contribuição, nem muita pergunta eu não entendo nada dessas coisas, mas achei muito interessante. É legal aprender, né? Eu achei bem interessante. Parabéns, você, Marcelo, e o orientador aí de Londres. Pessoal, o Cláudio Gomes também perguntou aqui, Antônio, no chat, qual tipo de processador é indicado para rodar esses testes e quanto de internet? Bom, eu não sei, isso aí é muito técnico, Cláudio, eu não sei direito, mas, por exemplo, a gente roda a distância, então eu fazia assim, eu entrava no computador, passava o programa e o arquivo que vai ser trabalhado para esse computador que está lá no FRJ, né, e remotamente eu colocava o programa para rodar e desligava. E aí eu ficava rodando, a prestância eu entrava, olhava o que estava acontecendo, fazia um acompanhamento e via se acabou ou não. Agora, a primeira pergunta com relação ao processador, cara, eu não tenho a menor ideia. Não sei, cara, não sei te dizer. Não, Antônio, eu acho que você já deu uma dica, né? Quando você falou da diminuição do tempo de processamento, né, no computador. Isso. Para o Xeon Phi. Isso. É um cluster de CPU, o Xeon Phi. Isso. Então, realmente é um ganho muito grande. Agora, a gente pode até extrapolar isso para um cluster de GPU, por exemplo, né? Seria, provavelmente, né, se for um programa bem feito, acho que teria um speed-up aí nessa execução. Mas não é o foco do trabalho do Antônio. Estudar os métodos que podem dar alguma resposta ao pessoal da Fiocruz. Desempenho não é tanto assim o objetivo dele nesse momento. Isso.
Ei, Antônio, pode falar, cara? Se eu tiver um Pode. tempinho aí, primeiro eu quero parabenizar aí, cara, desse trabalho aí, ficou muito maneiro. Eu peguei no meio do caminho, então eu tenho uma dúvida, cara, na verdade. Cada ponto daquele que você faz a classificação, né, que você estava falando ali, que os algoritmos seus, ele, na verdade, ele classifica, né? Ele separa. Cada pontinho daquele dali é um genoma, é um código completo, ou ele é, tipo, um conjunto? Não, então, então, para a gente, cada pontinho desse aí que você está vendo aí é uma sequência de DNA. Então, por exemplo, a leishmania aetiópica, que é uma espécie, ela é representada, o DNA dela é representado por uma sequência de nucleotídeos. Então, aquele nucleotídeo, ele é um ponto desse. Só que aqui o que a gente está vendo em R2, né? Só que os meus vetores são os vetores em R9 milhões. Entende? Não sei se ficou claro. Não, sim, eu entendi o que você está querendo dizer. Cada uma espécie é representada por uma sequência de DNA, e essa sequência de DNA se transformou num vetor numérico de 9 milhões de posições. Sim. Pô, legal, cara. Show de bola mesmo. Eu já ouvi falar nesse caminhos aí, porque eu tô vendo, né, algumas coisas sobre, e eu achei interessante, e eu acho, essa ideia dele demorar tanto é por causa dessa comparação, não é, que ele faz? Ele pega cada ponto e vai fazendo essa distribuição. Ele vai fazendo, calculando distância, né? Sim, de cada pontinho, né? Então, por isso que demora tanto assim. Na primeira rodada ele faz, aí gera uma matriz gigante, né? Uhum. Aí muda o centroide para ver se há uma melhora na quantidade de pontos naquele cluster, e vai mudando até que ele tenta mudar e não muda, e não tem diferença nenhuma, ele para. Uhum. Então, sei lá, se ele rodar, 7 vezes, então com um vetor, com os vetores desse tamanho que eu tenho, cara, o tempo é enorme. É absurdo. Sim. É absurdo. Valeu, Antônio. Parabéns aí. Valeu, obrigado. Pessoal, vamos encerrar as perguntas por causa do nosso horário. Antônio, parabéns. Obrigado pela apresentação. Obrigado, gente.